Exercícios repetitivos fazem parte do nosso dia a dia. Aquela dor no pulso, aquele desconforto no ombro, todos levam a uma única causa, a lesão por esforço repetitivo. Nesses casos, uma ajuda e sessões com fisioterapeuta são a saída para acabar com as dores. E para conversar mais sobre como prevenir a LER, como é conhecida a lesão por esforço repetitivo, e como tratá-la, eu converso agora com o fisioterapeuta Leandro Hibner. Bom dia. Bom dia. Gostaria que você explicasse, por favor, o que é a LER, afinal. A lesão por esforço repetitivo, né, ela vem em diferentes tipos de atividades que a pessoa desenvolve. Então, o nosso organismo ele tem um limite fisiológico de tolerância para a repetição. Então, acima daquele limite, ela começa a apresentar problemas que são as dores, o inchaço, o desconforto e a lesão que, às vezes, pode ficar crônica. Boa parte dos profissionais atualmente lidam diariamente com computadores e isso gera, no caso entre muitas pessoas, a LER. Como que a pessoa que lida, que trabalha muito com o computador pode prevenir a LER, principalmente nessa região da mão, do pulso? Então, você falou uma palavra muito importante, que é a prevenção. Então, hoje nós temos a LER como um problema muito sério para ser tratado, mas ela pode ser facilmente evitada com a ginástica laboral, com alongamento, com fortalecimento muscular. Ou seja, como um atleta, não é? O digitador também precisa de um condicionamento físico para que ele possa, o organismo dele possa tolerar esse esforço acima daquele limite que às vezes é inevitável. E a LER, ela pode atingir qualquer região do corpo? Sim, nós temos então, principalmente, né, hoje temos essa história muito antiga de acometimento das mãos e punhos, mas cotovelos, ombros, não é? Quadril, joelhos. Então, todas as articulações movimentadas acima de um limite tolerável, ela pode ser comprometida e ela recebe também essa denominação desse comprometimento nessa estrutura. E no caso a LER, ela atinge mais determinado grupo de idade ou não? Crianças, idosos, independente da idade, podem adquirir LER? Hoje nós temos uma faixa etária da população que é mais produtiva, entre 20 e 40 anos, não é? Que por necessidade, não é? Então o indivíduo sobrecarrega as suas atividades. Então, felizmente, as crianças elas apresentam alguns comprometimentos, mas como usam os computadores de uma forma mais lúdica, então isso geralmente influencia muito pouco. Já ao contrário do profissional, que às vezes é forçado, né, devido às circunstâncias, a trabalhar acima do seu limite, hora extra, e não respeitando esse limite e de uma forma, às vezes, estressante principalmente. Além da dor constante, a LER apresenta algum outro tipo de sintoma? Sim, inicialmente não é, a dor ela é um alerta. E depois vem o inchaço, vem o edema, não é, daquela região comprometida, e posteriormente a falta de força, a falta de destreza, principalmente nas mãos. Então é um problema muito sério, muito grave, impossibilitando a pessoa de realizar outras atividades simples, como comer, como pentear o cabelo, não é? Então deve ser prevenida, porque é muito sério, muito grave. Se não tratada, a LER pode se tornar algo mais grave, que impeça até locomoção ou movimento de determinados membros? Sim. Então, eu pessoalmente já tratei muitos pacientes, né, com esses problemas e que se impossibilitam até de limpar a casa, fazer os domésticos simples. Então isso é muito triste, isso é muito comprometedor. E pessoas, não é, que nós tivemos há anos atrás, história de bancários que até hoje não puderam retornar ao trabalho devido às lesões crônicas que se instalaram nesses indivíduos. O senhor citou bancários, há pouco no início da entrevista eu mencionei digitadores. Existem classes de profissionais que são comumente mais atingidas pela LER? Existem. Hoje nós temos o computador como um mal necessário, não é? Mas outros profissionais também da construção civil, problemas lombares, né, que também podem comprometer o indivíduo de forma muito mais séria, também lesões também muito mais crônicas. Então nós devemos cuidar. Todo o posicionamento errado frente ao computador pode levar a um problema. Então pode ter problema nas costas, de dores, na região cervical, dores nos punhos, nos cotovelos. Então nós devemos ter um conforto para trabalhar.
Assim como nós, quando dirigimos nosso carro, nós regulamos os espelhos, o banco, não é? Numa altura apropriada que a gente fique confortavelmente para dirigir. Acima desse limite não confortável, nós começamos a ter problemas. É o que acontece frente ao computador e assim todos os trabalhadores. Eles devem, ao primeiro sinal de dor, não é? Ver o que está acontecendo, alguma coisa está errada. Ou fadiga física, uma boa alimentação, uma boa hidratação. Então, todos esses fatores influenciam para o surgimento dessas lesões. Certo. Eu acabei de conversar com o fisioterapeuta Leandro Ribner, que nos falou sobre o que é a LER e a melhor maneira de preveni-la. Muito obrigada pela sua participação em nossa entrevista. Obrigado. Muito obrigada, um bom dia.